Como ter ideias infinitas para os seus conteúdos. Oi, meus queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Confissões Estratégicas. Eu sou Helena Bezan, estrategista de marca e criadora de conteúdo. E neste podcast, sempre de uma maneira bem descontraída, a gente conversa sobre marketing, negócios e outros temas que podem te ajudar. Nesse episódio, eu vou te passar um guia definitivo para você nunca mais ter problemas com o que eu devo postar, o que será que eu posso postar hoje? Você vai aprender de uma vez por todas como ter ideias infinitas. E o seu problema vai deixar de ser eu não tenho ideia nenhuma e vai começar a ser eu preciso filtrar as ideias que eu tenho, de tantas ideias de conteúdo que eu tenho na mesa. Todos os criadores de conteúdo que postam todos os dias, eles não sofrem com a ideia de postar todos os dias por não ter ideias. É muito engraçado porque quando eu convivo com pessoas que criam conteúdo, ideia é o menor dos problemas. Existem outros problemas, tipo a constância, o tempo para gravar. Essas coisas ainda acontecem dependendo de se você tem equipe, como que tá a sua agenda no trabalho, fora e além da criação de conteúdo. Todas essas coisas podem continuar existindo, mas eu nunca vi um criador que cria com constância, com frequência alta, falar: ai, o meu problema é que eu não tenho ideias de vídeo. Justamente porque eles entenderam o que eu vou te falar agora neste episódio. Antes de eu te ensinar a ter ideias infinitas, é importante que você preencha alguns pré-requisitos. O primeiro deles é o pré-requisito do nicho. É sim importante que você se torne reconhecido através da sua criação de conteúdo por um assunto. Eu sou reconhecida por marketing, eu não sou reconhecida por marketing, moda, empreendedorismo. Ai, você vai me dizer assim: Helena, mas existem pessoas que são conhecidas por diversos segmentos. Sim, mas provavelmente elas demoraram bem mais para chegar nesse lugar. E se você, como qualquer pessoa, tem um pouquinho que seja de pressa para fazer sucesso, a minha recomendação para você é: comece falando de algo, de um tema específico. Mas o grandíssimo pulo do gato e o maior ouro talvez desse episódio é o que eu vou te falar agora. Mesmo falando de um único tema, você não precisa e não deve falar apenas dele. Calma, eu sei que não deu para entender nada disso que eu falei. O que eu tô querendo dizer é, vamos supor que o meu nicho... Aliás, vamos ao meu nicho de verdade. O meu nicho é marketing. Eu não vou falar apenas de marketing de maneira teórica. Posicionamento é você diminuir o seu esforço de venda. Não, eu não vou falar isso num vídeo de forma direta. Eu até poderia, tá? Porque esse é um tema bem interessante. Mas a graça mora quando você começa a criar conteúdo usando analogias, contando histórias. E é aqui que mora o segredo para você empacotar melhor o seu conteúdo. Eu vou deixar aqui para vocês um outro episódio que eu fiz só falando sobre storytelling. Vai ficar aqui na descrição e se eu conseguir colocar aqui na tela do YouTube, vai estar por aqui também. Porque é isso que vai te ajudar a ter ideias infinitas e vai deixar o seu conteúdo infinitas vezes mais interessante. Ao invés de eu falar que posicionamento diminui o esforço de venda, eu posso te contar uma história de uma marca bem posicionada que hoje eu não penso nem duas vezes. Se eu penso em comprar algo, eu compro naquela marca. Quando eu penso em básico, eu penso em comprar o meu básico na Hering. Hering, o básico do Brasil. Posicionamento não é uma frase só, tá? Desse jeito. Todo um universo, é toda uma construção através dos pontos de contato. Porque a Hering, ela tá se comunicando comigo quando eu entro no site dela, ela tá se comunicando comigo quando eu mando uma mensagem pro suporte perguntando algo, ela tá se comunicando comigo quando ela faz uma publi com uma influenciadora, ela tá se comunicando comigo quando ela coloca um conteúdo impulsionado. Então, tudo que a Hering tá passando em cada um desses pontos vai gerar o posicionamento da Hering na minha cabeça. E isso vai fazer com que, na hora de comprar um básico, a Hering não precise ficar aparecendo muitas vezes na minha frente para eu escolher ela, porque o posicionamento vai diminuir o esforço de venda. Eu já chego, eu já sei que eu quero uma regata básica preta, que eu vou conseguir encontrar em uma das lojas, eu entro e compro. Muitas vezes eu preciso bem pouco até do vendedor. Eu não tô falando que o vendedor não é necessário. Ele é muito necessário para tirar minhas dúvidas e todas essas coisas. Mas muitas vezes eu preciso bem pouco dele, porque eu já chego sabendo o que eu quero e decidida a comprar. E isso é maravilhoso quando a gente fala em termos de empreendedorismo.
Inclusive, não posso deixar de falar pra vocês que se você é uma mulher que presta serviço, seja você psicóloga, médica, arquiteta, infoprodutora, mentora, as vagas para a mentoria Eixo estão abertas. E dentro da mentoria Eixo, além de te ajudar a se posicionar em todos os pontos de contato do seu negócio, eu vou te ajudar a criar conteúdo de maneira mais interessante, mais cativante e também a criar produtos que façam o seu cliente desejar se fidelizar à sua marca, que façam o seu cliente comprar de você várias vezes, te trazendo cada dia mais lucro. O grande objetivo da mentoria Eixo é te ajudar a cobrar mais pelo seu serviço, justamente porque a gente vai entregar mais, eu vou te ajudar a entregar mais nos pontos que o seu cliente vê mais valor. Logo, ele estará disposto a pagar mais porque o seu valor percebido aumentou. Para você se inscrever, é só clicar e preencher o formulário de processo seletivo que eu deixei aqui na descrição desse episódio também. Mas agora voltando, você percebeu que eu te contei meio que uma historinha da Hering? Foi uma história longa, mas que te fez entender o conceito de posicionamento diminui o esforço de venda? Isso significa que eu não só tive uma ideia pautada num conhecimento meu, que vai ser um dos jeitos de você ter ideias infinitas, é você estudar sempre, tá sempre atento, tá sempre se atualizando, já dando esse spoiler, mas eu também consegui envelopar usando um exemplo, uma analogia, deixando mais lúdico. Um bom conteúdo é aquele que o outro consegue entender e que ele consegue sair diferente do que ele entrou. Seja mais bem-humorado, seja mais irritado, seja mais raivoso. Esses são os conteúdos que vão ser mais memoráveis. Seja mais sábio. Pensa nisso. A pessoa ela precisa se transformar. E para isso, ela precisa entender o que você falou. E para isso, ela precisa, dentro do tempo que ela tá lá rolando o feed bem relaxada, conseguir absorver o que você falou. Que muitas vezes, dependendo da sua área, é algo complexo. E aqui mora o papel do criador de conteúdo. Facilitar coisas e conceitos complexos para que o outro entenda. Deixar um conteúdo que poderia ser chato, facilmente chato, divertido e gostoso de consumir. Esse é o seu papel. Logo, a gente tem que pensar em como ter ideias que vão construir e te ajudar a criar conteúdos gostosos de serem consumidos. E para isso você vai seguir 3 passos. Primeiro, todos os dias ao acordar, você vai vestir o seu óculos do criador de conteúdo. Outro dia eu fui para o Rio de Janeiro para entregar uma imersão do óculos do criador de conteúdo para minha cliente, uma cliente que já fez consultoria comigo e hoje a gente segue com um projeto de implementação. E foi muito legal, porque o óculos do criador de conteúdo nada mais é do que você olhar para as coisas que você faz, para as pessoas que você convive, para o que é automático muitas vezes para você, o que é óbvio para você e enxergar conteúdo naquilo. E o que é você ter o óculos do criador de conteúdo vestido? É você conseguir olhar para pequenas situações, para coisas que acontecem dentro do seu dia e tirar conteúdo daquilo. Porque em tudo que você faz, vê e experiencia, mora um conteúdo. Vou trazer alguns exemplos para deixar isso mais lúdico para vocês. Se você é uma nutricionista, provavelmente quando você está se servindo, fazendo um prato dentro do seu almoço, você faz um equilíbrio de carboidrato, proteína e alguma outro tipo de comida. Você pode pegar e tirar uma foto e simplesmente colocar proteína, nananã e nananã, nomeando. Eu tô fazendo esse prato porque o meu objetivo do momento é tal. Entendeu? Você explicou dentro de um conteúdo super simples, de um almoço que você fez, de algo que é completamente automático pra você. A gente tá num final de semana, eu tô bebendo, mas eu tô tomando água junto. Você sabia que isso pode te ajudar? E aí você pode ir postando essas coisas nos stories, mas também você pode guardar essas ideias pra criar Reels depois. Então, você, nutricionista, vai ter um bloco de notas, um Trello, o que você quiser, onde você vai escrever todas as suas ideias. Só, por favor, não faz um caderno físico. Faz algo que você possa acessar do seu celular. Porque se for um caderno físico, você vai chegar em casa, você vai esquecer, e aí você nunca vai conseguir guardar as ideias de coisas que você pensou fora de casa. Sendo que, muitas vezes, a nossa criatividade, ela fica muito aguçada quando a gente tá em completo ócio, quando a gente não tá fazendo nada, muitas vezes nada relacionado ao trabalho. Esses são seus melhores conteúdos. Então você precisa ter algo ali
fácil acesso para você anotar. Aí você, nutricionista, já anota essas ideias. Depois, no dia que você for gravar conteúdo, que eu posso falar um pouco sobre um processo mais fácil de criação de conteúdo, se vocês quiserem, né? Como facilitar o processo, blocando tarefas. No dia que você for gravar, você já tem essas ideias prontas. Não existe sentar na mesa e pensar, o que eu vou gravar hoje? Ou não existe sentar na mesa para escrever os roteiros assim, quais ideias de vídeo eu posso ter? Isso não é tão produtivo como você anotar ao longo dos seus dias. Outro exemplo, você é uma arquiteta e aí você passa em frente a uma clínica que acabou de inaugurar. Ou você é uma arquiteta e você tá vendo vídeos e você vê uma burrice imensa que uma pessoa fez na casa dela. Você não vai tirar o print da foto da casa da pessoa, mas você pode pegar uma pasta no Pinterest, uma foto no Pinterest e gravar um vídeo tela verde em cima daquilo, explicando por que aquilo não é inteligente pra você fazer dentro dos ambientes da sua casa. Você é uma médica pediatra e você tá na praia e você vê uma mãe fazendo algo, tipo, dando um tipo de comida que é totalmente contraindicado, ou negando um picolé pra criança, a criança esperneando e falando, você não pode comer doce nunca, eu já te expliquei, nananana. E aí você pode trazer sobre a relação da criança com o doce, sobre a compulsão alimentar desenvolvida muitas vezes na infância, e tudo isso embalado em uma história que você viu acontecendo. Os conteúdos, eles estão por aí. Os conteúdos mais identificáveis, eles estão por aí. Tem um vídeo meu que me trouxe mais ou menos 126 seguidores para 14 mil views quando era, deve ter uns 2 anos esse vídeo. Eu tinha esse exemplo aqui de uma aula que eu tinha dado. Basicamente, foi um vídeo muito, muito simples que eu fiz na praia de Caraíva. Era uma praia chamada Corumbau. Eu fui de bug com o Gustavo, a gente tava lá passando uma semana em Caraíva, por sinal. Nossa, que paraíso. Caraíva fica na Bahia e é incrível. A gente ficou na pousada Zinga. Foi um dos melhores hotéis, pousadas que eu já fiquei na vida. Muito, muito bom. Quero muito voltar, inclusive. E aí eu contei num vídeo do TikTok que eu tinha chegado na praia, fui abordada por uma pessoa. Essa pessoa me mostrou o cardápio. E aí depois me mostrou, olha, tá vazio, a cerveja tá geladinha, eu já faço pra você, eu tenho uma espreguiçadeira pra você. E depois, na sequência, a gente foi abordado pelo Ricardo, que era um outro cara que também tinha uma barraca, né, um restaurante dentro da praia de Corumbau, e falou, olha, a gente tem espreguiçadeira, a gente tem música, tal, beleza. E aí a gente optou pela primeira moça que mostrou o cardápio pra gente. Por quê? Porque parecia mais atrativo. E a gente sentou lá, só que, como ela era sozinha, ela hora nenhuma saía de dentro do restaurante para atender a gente. Então a gente pediu uma cerveja, depois a gente não conseguia pedir mais. Tinha que ficar levantando e indo lá. A experiência não tava tão boa, a cerveja que ela tinha prometido não tava tão gelada. Então a gente pegou e decidiu ir para outro lugar. Ao invés da gente ir andando e vendo outros lugares, o que a gente fez? A gente foi pro Ricardo. Porque por mais que ele não tenha sido a primeira opção, ele era uma opção. E as outras barraquinhas a gente não conhecia, os outros restaurantes. Então, a gente pegou e foi no que a gente já conhecia, a gente já tinha visto o cardápio e a gente já tinha gostado. Basicamente, eu contei essa história e falei, essa é a importância de você aparecer na frente do seu cliente. E digo mais, essa é a importância de você prometer só o que você consegue cumprir. Porque às vezes você até vai captar o cliente porque você fez promessas melhores, mas se você não cumprir, ele vai embora. Eu peguei uma situação que aconteceu comigo, dentro de uma praia. Eu gravei na praia, de biquíni, um vídeo contando a história. E isso me trouxe 126 novos seguidores e 14 mil views. Que, se eu não tivesse gravado ali naquele momento, ou não tivesse anotado essa ideia, teria sido 0. Então, 126, 14 mil views é muito melhor do que 0. Outro exemplo muito bom, eu sou apaixonada em ir em supermercados. Por quê? Porque eu sou apaixonada por branding, por marca. Então eu fico lá olhando as marcas, olha que legal, isso daqui é a marca própria do supermercado e tal. E aí um dia eu tava lá e olhei o frigobar, não é o frigobar, a geladeira de águas. E me chamou muita atenção porque uma água custava R$10 e a outra água custava R$2. E elas tinham mais ou menos a mesma quantidade. Uma era água na caixa, a outra era Minalba. Tirei foto daquilo, guardei no meu celular. Nem lembrava, mas anotei ali, né? Na minha caixinha de ideias. Um dia, tava arrumada, maquiada, indo na apresentação de balé da minha irmãzinha, peguei e falei, deixa eu ver o que eu tenho aqui na minha pasta de imagens de ideias, de coisas de marketing que eu vi por aí. Tinha esse exemplo da água. O roteiro era muito simples, era falar como um brand, como uma experiência pode te fazer cobrar tão mais. Fiz um vídeo menos de 1 minuto, editei rapidinho e postei. Falei, nem ficou tão bom. Este vídeo bateu 1 milhão de visualizações e me trouxe vários seguidores. As ideias, elas não precisam ser mirabolantes, mas muitas vezes a gente na frente do computador tentando ter ideias, a gente só vai ter ideias mirabolantes. Então grava isso. Tenha o chip do criador de conteúdo dentro de você. Tenha
e vista todos os dias o óculos do criador de conteúdo. Uma vez eu falei isso num vídeo meu e a pessoa falou: e aí eu nunca vou parar de trabalhar. Sim, você nunca vai parar de trabalhar. Na realidade, é só porque você vai se acostumar a olhar conteúdo em tudo. E essa, pra mim, é uma das principais habilidades que divide quem consegue postar com constância de quem não consegue postar com constância. Porque é muito difícil você postar com constância se nem ideia do que você vai postar você tem. Ainda que hoje a gente tenha inteligência artificial que pode ajudar a gente, então, dentro da nova onda, vocês têm acesso à Olga, que é uma inteligência artificial que ela foi treinada para ajudar vocês a terem ideias também. Mas esse repertório de dia a dia, de interações humanas, de situações identificáveis, é impossível você ter através de uma inteligência artificial. Não é impossível, né? Hoje em dia você já consegue em agentes bem treinados como a Olga. Mas é bem menos sofisticado. E é bem mais legal quando a gente conta uma história nossa. Isso é um jeito de você usar das analogias. Pensa que todo vídeo que você faz, até uma criança de 7 anos deveria entender. E isso começa ao ter uma ideia. Tudo bem, Helena, mas nem sempre eu vou ter ideias assim criativas, de analogias, de coisas que eu vivi no meu dia a dia. Então, a gente vai pro segundo jeito de você ter ideias. Aqui a gente já falou sobre 2 etapas. Primeira, vestir a lente do criador de conteúdo. E a segunda é você anotar as ideias que você tem enquanto você tá com a lente do criador de conteúdo. Mas para aqueles dias que você sentou, seu bloco de notas das ideias tá sem nada e você precisa fazer algo, eu recomendo que você utilize de pesquisa e estudos, que é a terceira etapa para você concluir aí as ideias infinitas. Como que você faz pesquisa? Olhando os seus concorrentes, salvando conteúdos legais dos seus concorrentes, e não só dos seus concorrentes, mas também de pessoas de outros nichos que falaram coisas legais, que às vezes te deram uma ideia ou um insight que você pode usar dentro do seu nicho. Um formato legal, um tema legal, e aí você consegue tendo ideias de conteúdo. Mas para além disso, e aqui é muito importante pontuar, que a regra é roube como um artista. Você pode até falar do vídeo da pessoa, você pode até falar de um mesmo tema, mas não copia. E mais do que isso, se você for falar do mesmo tema porque você viu no perfil da outra pessoa, dá os créditos. Põe lá que a referência do vídeo foi a da fulana, que você ouviu a fulana falando, cita ela no seu vídeo. Isso vai fazer você ter uma política da boa vizinhança muito melhor aproveitada. Além disso, eu gosto muito de pesquisar e continuar estudando sempre. Porque eu sinto que quanto mais eu corro e estudo, mais na frente do meu concorrente eu tô. Por mais que eu não consiga fazer todos os dias um bloco de estudos imenso, eu tô sempre estudando algo. Então eu tô sempre lendo algum livro, e isso me traz muitas ideias, sempre um livro de marketing. E um livro de romance. Eu já tive muitas boas ideias lendo livros de romance e livros de ficção. Além disso, eu recomendo que você estude dentro dos canais oficiais da sua área. Então, eu sou médica. Vai lá e vê uma pesquisa. Vai lá e vê um estudo novo que saiu. Eu sou arquiteta. Vê um estilo. Vai na Casa Cor. Traz referência, traz repertório pra dentro da sua vida. Eu, publicitária, vou lá no meio mensagem. Eu vejo muito o Trend Report do The News. Então, assim, vai ampliando, vai pesquisando. É impossível que em 20 minutos, estudando, começando um livro, fazendo uma pesquisa em alguns canais da sua área, você não encontre coisas legais. Só que a regra é, pega algo legal, um artigo difícil, e tenta deixar ele fácil. Pega uma notícia que você viu e elabora uma visão de mundo em cima disso. Porque essa é a graça do conteúdo. As pessoas não querem só mais uma pessoa falando sobre a notícia sem opinar. Vai lá, dá a sua opinião. Se você quer construir marca e dentro da sua marca você precisa emitir opinião para ser uma autoridade, a não ser que a sua autoridade more em não emitir opiniões, por exemplo, The News fala sobre quão imparcial eles são. Então eles não podem pegar e emitir opiniões. Mas, contudo, porém, entretanto, você não precisa seguir esse tipo de posicionamento. E a maior parte das pessoas não vai seguir esse tipo de posicionamento. Então, eu não tô falando pra você ser polêmico, mas fala lá. O que você leu? Aquele artigo você leu e você pensou no quê? Que tipo de caso? O que aparece no seu consultório? Você viu algo na Casa Cor? E aí você pode dar um modelo de inspiração pras pessoas? A regra aqui é muito simples. Se sentou na frente do computador e tá sem ideia, vai pesquisar. Não fica olhando a página em branco. Vai pesquisar. Se coloca em movimento. Se tá vivendo a vida e teve uma ideia porque você se treinou a ter ideias enquanto você tá vivendo a vida, porque você tá obcecado em criar bons conteúdos, criar bons stories, criar bons roteiros, bons vídeos, bons TikToks, então vai anotando. Se não der pra gravar na hora, vai anotando. Dá pra gravar na hora? Pega e grava. Igual eu fiz na praia de Corumbau. Eu vou ver se eu deixo esse conteúdo aqui embaixo, também na descrição do vídeo pra vocês. Agora eu vou te passar um exercício. Se você tá me ouvindo de manhã, indo pro trabalho, eu quero que ao longo do seu dia, você observe
5 vídeos que você poderia fazer de situações que você viveu. Agora, se você está me ouvindo à noite, à tarde, você não tem mais muito tempo no seu dia, eu quero que você sente e entre nos principais canais da sua área, dê uma pesquisada, role um pouco o feed e encontre 5 ideias de vídeo. Para qualquer que seja a opção que você escolheu, você vai ter que vestir o óculos do criador de conteúdo e anotar essas ideias para você lembrar na hora que você for gravar. E aqui eu queria te dar uma dica extra, uma dica muito preciosa. Quando você pensar na ideia, não anota assim, ó, pesquisa sobre intolerância à lactose infantil. Anota assim, pesquisa sobre intolerância à lactose infantil. O que eu pensei em gravar? Pensei em falar que muitas vezes, quando o seu filho tem sintoma de tal coisa, ele pode estar com intolerância à lactose. Então, eu vou trazer um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo para vocês entenderem. A Malu Borges foi repostada pelo Justin Bieber. Eu vi aquela situação e eu fiquei pensando, tá, o que de marketing eu posso tirar disso, né? O olhar do criador. Ah, muito legal. Agora a Malu Borges pode adicionar Justin Bieber ao seu currículo. Putz, ótima ideia. Eu anotei. Malu Borges, Justin Bieber. Agora Malu Borges pode adicionar Justin Bieber ao seu currículo. Pensei em falar como para a carreira dela é importante já ter sido repostada pelo Justin Bieber. Não que isso traga dinheiro diretamente, mas eu sinto que isso traz uma validação de marca internacionalmente, como se ela pudesse e conseguisse fazer bons vídeos a ponto de ter passado pelo crivo do social media do Justin Bieber ou do próprio Justin Bieber. Pronto. Anotei ele rápido isso e eu já tinha toda a ideia do vídeo. O que eu fiz depois? Copiei isso, mandei pra Olga, que é assistente dos meus alunos da Nova Onda e que eu uso para os meus conteúdos também. Mandei lá pra Olga, beleza, roteiro pronto, aprovado pra gravar. Se desse pra eu gravar, seguindo a dica de sempre estar maquiada e preparada pra gravar, eu já teria gravado. Se não desse, eu não teria gravado. E foi o que aconteceu. Na hora eu tava saindo do banho, não dava pra gravar. E aí eu anotei pra gravar depois. Beleza? Entendido? Me conta o que você achou desse episódio aqui nos comentários e quais os próximos temas que vocês querem que eu traga. Pra vocês me ajudarem a ter ideias infinitas também, pautada na experiência de vocês, no que vocês querem ouvir. Queridos, um beijo grande e até quinta-feira que vem.